O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos devotos de São Domingos Sábio, hoje nós celebramos o 27º domingo do tempo comum, e a liturgia da palavra hoje nos fala sobre confiança em Deus e fé. O que significa fé? Como é que nós podemos medir a intensidade da fé? Será que existe fé maior, fé menor? Será que a nossa fé é válida nos tempos de hoje? Ou será que estamos como os discípulos? Senhor, aumente a nossa fé. Constantemente pedimos a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Vamos compreender gradualmente o que Jesus quer falar no Evangelho de hoje. A primeira leitura da profecia de Abacuque, ela nos dá elementos necessários para a gente ir compreendendo a fé. O que é que Deus espera de nós? O autor sagrado, o profeta, começa dizendo: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Abacuque está cansado de pedir a Deus que intervenha na humanidade, porque naquela época os babilônios haviam prendido e escravizado muitos judeus, e esses judeus escravizados, eles foram levados, uma boa parte, e a outra permaneceu em Jerusalém. Mas o sofrimento daqueles que foram, inclusive Abacuque, ele está pedindo a Deus que intervenha. Se Israel é o povo garantido por Deus, é o povo, a raça eleita por Deus, por que o povo está sofrendo tanto e Deus nada faz? Por que os babilônios, que não conhecem a Deus, tomaram vitória diante do povo consagrado a Deus? E Abacuque começa a fazer várias interrogatório a Deus sobre essas questões. E essas questões nos iluminam porque nós também hoje clamamos a Deus: Senhor, olha a guerra, a fome, a corrupção, a mentira, olha tudo que se estende pela face da terra, intervenha. Nos comentários que a gente encontra nas redes sociais, o povo clama que o mundo acabe logo, que Deus venha logo, que Jesus volte a segunda vez e acabe com tudo que construiu, porque a humanidade não deu certo. E por aí vão vários comentários desnecessários. O que é bom a gente entender é o seguinte: em cima do que Abacuque está dizendo, eu ainda vou falar um outro exemplo. Vocês viram agora, esses últimos dias, que começou desde a semana passada, as mortes que aconteceram por causa da bebida falsificada. O que nos chama a atenção é a gente entender o fato de que a humanidade está vivendo. Quem foi que produziu a bebida? Tinha fé em Deus? Quem comprou essa bebida falsificada para vender tinha fé em Deus? A resposta é clara:
que eles tinham em mente era o lucro. Quem produzia, quem comprava e quem vendia. O importante era o lucro. Não era saber se alguém morreria, passaria mal ou teria algum prejuízo na saúde. Mas o importante para quem fabricou e vendeu era o lucro excessivo. Por que a humanidade ela está tão grosseira, afastada de Deus? Por que a humanidade ela está tão capitalista ao ponto de esquecer a preocupação com o ser humano? Aí a gente percebeu que quando as mortes aconteceram, rapidamente as autoridades governamentais elas tomaram uma posição, abriram, desmancharam várias casas, vários lugares que estavam fabricando a bebida. Aí a gente se pergunta, era preciso morrer alguém para que a gente visse a atuação dos policiais da Polícia Federal fechando essas casas ilegais? Era preciso a gente chegar ao absurdo de perder pessoas porque beberam e morreram? Então a gente vê em que grau a humanidade se encontra de desamor. O problema da fé está relacionado ao amor. Quando nós amamos, nós temos fé. Mas quando nós mentimos, nós temos ódio. E o ódio, ele se alimenta com a maior velocidade a cada dia. Está mais impressionante do que a velocidade da luz. O ódio que se espalha sobre nós é intenso, é imenso. A gente não confia um no outro, a gente não sabe lidar um com o outro. A gente espera encontrar respostas na humanidade, mas a humanidade fere a intervenção divina de Deus. Por quê? Porque não ama, porque não aprendeu a amar e se esqueceu a viver a solidariedade, a caridade, a manifestação do bem. Como é que uma humanidade criada para o amor, fruto do amor, vive uma vida tão degenerada diante das seduções do mundo? Quem se alegra é o demônio, porque o demônio vê que a humanidade está caminhando para um precipício, longe de Deus. Parece que novamente a porta do paraíso se abriu e nós estamos nos afastando de Deus, assim como Eva e Adão fizeram, porque desobedeceram, foram infiéis, perderam a gratuidade da amizade de Deus. Será que nós estamos permitindo que o desamor seja sinal dos filhos de Deus entre nós? Abacuque reclama, porque Deus não nos atende. Nós também reclamamos, porque Deus não nos atende. Mas a culpa da falsificação da bebida é de Deus? Não, é da perversidade humana que só pensa em ter, só pensa em acumular riqueza nesta vida e denegrir a imagem do ser humano. Precisamos reconstituir a imagem do ser humano, não com a vaidade humana, mas com a presença de Deus. Então Abacuque vai terminando e diz: de certo, Deus virá, Ele não tardará. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não existe hora, não existe cronograma. O tempo de Deus é livre, porque Deus é amor. Nós estamos merecendo o que nós fizemos. O desamor do passado, nós estamos agora colhendo. E se agora continuarmos ainda com o desamor, as futuras gerações sofrerão ainda mais. Então é preciso não ficar alarmado, mas observar as nossas pequenas atitudes que correspondem ao todo. Fortalecer a mentira faz um mal danado à vida espiritual. Viver uma vida dupla faz um mal danado à humanidade. Eu vou dar um exemplo mais claro. Diante do sacramento do matrimônio, quantos casais que buscaram o sacramento do matrimônio e não são dignos do sacramento do matrimônio? Mentem, infiéis, são malvados com a própria família, com a própria esposa ou esposo. Será que o sacramento do matrimônio não é a oportunidade
oportunidade que nós temos de nos apresentar para Deus. Veja como é poético o homem e a mulher que vem à igreja e diz assim: Senhor, está aqui a pessoa que eu amo, eu vou casar com ela para te apresentar essa pessoa e viver com ela até que a morte nos separe. É poético e bonito o amor. A poesia, ela deve existir entre nós. E se essa poesia, ela desaparece, o que nos sobra? Ódio, vaidade, egoísmo, ambição, amor desmedido pelos bens materiais. Estamos amando mais o nosso celular do que a pessoa presente no meio de nós. Estamos valorizando muito mais um objeto do que uma pessoa, e estamos desvalorizando a pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Será que se a gente olhar para o celular, a gente vai ver a imagem de Deus? Claro que não. E essa vaidade não fica só no celular, não. A casa, o carro, o dinheiro, os rendimentos que estão guardados, às vezes são maiores do que Deus. Transformam a nossa vida egocentricamente e nos colocam o dinheiro no centro e não o amor de Deus por nós. E o autor sagrado continua: o justo vive pela fé. Tanto Abacuque como São Paulo falaram a mesma expressão: o justo vive pela fé. Vamos trocar a palavra fé por amor. O justo vive por amor. Então, uma pessoa justa, ela ama. Uma pessoa injusta, ela odeia. Qual é a posição que eu estou? Aí a gente vai compreendendo que a fé é uma expressão do amor presente em nós. Quando nós falhamos diante de Deus, nós estamos odiando o projeto de Deus e amando as coisas do mundo. Os santos que nós temos, São Francisco de Assis. Se entre nós, aqui, tivesse 200 São Francisco de Assis, como seria a vida? Uma tragédia ou uma bênção? Seria uma bênção. 200 Francisco de Assis aqui presente conosco. Se um fez a revolução que fez, desde o século XII, que a gente agradece as virtudes de São Francisco, imagine 200 modelos de São Francisco de Assis, 300 modelos de Santa Clara, 500 modelos de Madre Teresa de Calcutá, 2 milhões de modelos de Irmã Dulce. Como o mundo seria diferente? A gente olha para os santos, aprecia as virtudes, mas parece que não nos contagia, parece que não nos chama a atenção aquela forma de viver para Deus. Parece que a santidade está tão distante de nós. Então, dentro do matrimônio, o homem e a mulher devem se entregar a Deus, devem dizer assim: Senhor, está aqui a minha família, eu constituí pelo amor que eu tenho a essa pessoa, nós formamos uma família. E os filhos, vendo o amor dos pais, os filhos começam a transformar também a mentalidade de ódio em amor. Mas se os pais mentem, são infiéis, traidores um do outro, os filhos também serão do próprio desamor de seus pais. E dentro da igreja, na sociedade, no trabalho, encontraremos pessoas mal amadas. E essas pessoas feridas pelo amor vão ferir outras pessoas, porque não conhecem o amor. Então o profeta, ele nos convida a profetizar, a falar sobre o amor. Não tenha medo, não. Falar sobre Deus é viver uma vida justa, é ter medo das seduções do demônio e coragem nas coisas de Deus. Aqui no Evangelho que ouvimos, Jesus pergunta, aliás, os apóstolos dizem:
aumenta a nossa fé. E Jesus diz: mas qual é a fé que vocês querem? Ora, Jesus saiu de Nazaré da Galileia até Jerusalém, era um percurso longo, e Jesus saiu com os apóstolos ensinando, dando testemunho do amor e da fé, dos milagres que eles viram, do acolhimento que eles entenderam, da vivência da fé que Jesus demonstrou. E nessa altura do campeonato, eles perguntam: aumenta a nossa fé? É o amor, e esse amor que é livre diante de Deus, no seguimento de Jesus Cristo. Ninguém pode forçar uma pessoa a amar. A gente pode ensinar com um bom testemunho aquela pessoa a amar, mas ninguém pode obrigar uma outra pessoa a amar. E o itinerário de vida de Jesus com os apóstolos foi justamente essa compreensão. Jesus ia caminhando, ia catequizando os apóstolos para que eles entendessem o que é a fé, é a manifestação do amor. E eles aqui perguntam, aqui eles afirmam: aumenta a nossa fé? Ora, não aprenderam nada, não viveram com Jesus tudo o que viram. Parece com a humanidade, com a nossa geração. A gente sabe do bem que Jesus realizou, mas é como se fosse um filme, é como se fosse uma história que ficou guardada dentro do livro sagrado e que a gente não traz para o dia a dia. É preciso fazer com que o amor seja nosso sinal, e a gente só ama quando confia. Quantos casais perderam a confiança um no outro? Quantos casais quebraram a confiança um do outro por causa de uma mentira, por causa de uma aventura? Tantos casais perderam a confiança um no outro, e depois que a confiança é quebrada, abre a porta para outras mazelas humanas ou sociais. É confiar. O que o livro sagrado hoje nos convida é confiar em Deus. Se o mundo está devastado, se o cenário que temos não é bom, confiemos em Deus, porque Ele vai modificar. Mas ao mesmo tempo que nós confiamos e esperamos em Deus, modifiquemos também as nossas atitudes, porque não adianta nada a gente vir à igreja nesse calor terrível, ouvir a palavra de Deus, sair e ser a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos e as mesmas palavras perversas de quem nunca ouviu a palavra da salvação. Ou a missa, ela nos ajuda a modificar a nossa mentalidade através da coragem que eu tenho de me apresentar a Deus, ou estamos caminhando à toa, ouvindo a palavra e dizendo como aqueles discípulos: Senhor, eu não aguento tua palavra, ela é muito pesada, não vou seguir, vou abandonar a tua palavra. E quantas pessoas estão hoje em várias denominações religiosas que não aguentam a verdade? Quantas pessoas estão criando denominações de igreja que mentem, que não falam a verdade, mas falam aquilo que o povo gosta de ouvir? Ora, dizer que Jesus teve um romance com Maria Madalena é afrontar o amor de Deus. Assumir uma vida com gêneros iguais é mentir diante da verdade do Evangelho. E existem igrejas que casam e batizam casais do mesmo gênero. Eu não sou contra a expressão de cada um. Quem quiser viva a sua liberdade, mas a verdade do Evangelho é uma só. Não existem duas. Existe somente a verdade que Deus deixou para nós. E é justamente essa verdade que nós precisamos conversar. Quantos católicos têm vergonha de ser católicos? Diante da humanidade, muitos se recusam a dizer que vão à missa, que rezam o terço ou que praticam o bem, porque o mundo acha anormal quem vive uma vida caridosa, quem pratica o bem, critica e lança logo pedras, e aí vem o medo da pessoa.
Aí vem a falta de coragem. A pessoa esmorece, deixa de vir à missa, deixa de ouvir a palavra de Deus, porque senão não será bem aceita no ciclo social que ela tanto almeja. É preciso escolher: ou somos de Deus ou pertencemos ao mundo. Nós estamos na altura de um campeonato que não dá mais para nos enganar. As redes sociais estão aí. A liberação da falta de honestidade está aos nossos olhos. Coisas que nós não sabíamos, hoje são reveladas para nós. Até uma mistura de açaí com papel higiênico. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. A falta de humanidade por causa do lucro excessivo. E são tantas respostas negativas diante da humanidade. A gente olha para esses escândalos e se pergunta: qual é o mal ou o bem que eu pratico nesta vida? Vamos esquecer os escândalos e vamos olhar para nós. Qual é o bem ou o mal que nós praticamos? As escondidas, pelas conversas do WhatsApp, a nossa mente que não para de fabricar maldade contra o outro, as investiduras e traições de mentiras, os engendramentos de uma família que não vive a fé. Quem somos nós? Como é que nós vamos dizer: Senhor, nós estamos aqui na igreja, ouvindo a Tua palavra e tomando consciência do grande erro que nossa vida está? Como é que nós temos consciência de nos apresentar diante de Deus, se os nossos crimes estão ferindo a nossa dignidade? Então é preciso primeiro não criticar, não apontar, mas olhar para dentro de nós e corrigir os nossos defeitos. Não é corrigindo o outro que a humanidade vai melhorar, é corrigindo a nós mesmos. A palavra nos salva, ela não nos condena. Aí o Evangelho, Jesus continua, tira o tópico da fé e diz assim: se um de vós tem um empregado e esse empregado chega às 17 horas, aí você diz: vem para cá, senta aqui comigo, vamos comer, que você está cansado do dia do trabalho. É a expressão da fé. Só que na verdade a humanidade faz. O empregado chegou, cansado, o patrão vai e diz: me serve, que eu preciso comer e beber. E depois que eu me saciar, aí você poderá comer e beber. Essa é a marginalização do amor, o domínio. A gente cria barreiras, a gente cria colunas e esmaga quem está embaixo, porque a gente se sente melhor do que o outro. Basta ter um sapato novo que já pisa no chão diferente. Então é preciso deixar de lado esse egoísmo, o orgulho, essa pretensão de acreditar que nós somos melhores do que o outro. Nós somos o amor de Deus presente neste mundo. Segure a mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Agora diga assim, olhando aqui para a cruz lá no alto, aí diga assim: meu Senhor, eu te entrego essa pessoa, porque ela é tua, a casa dela é tua, os pensamentos dela são teus, e eu, Senhor, pobre servo, sou teu, meus pensamentos te pertencem, a minha vontade é a tua vontade. Amém. Pode soltar a mão. Você confia nessa pessoa? Não responda. Essa pessoa que você segurou a mão, você confia nela? A confiança, ela gera essa satisfação. Você está do lado da pessoa que você confia, que você coloca a sua vida, que você deposita a sua esperança. Está correto isso? Não. Porque
Louco do homem que confia em outro homem. A nossa confiança deve estar em quem? Em Deus. Se a gente confia no homem, quando o homem nos trai, a gente esmorece e morre. Vem a depressão, o suicídio e as doenças psicológicas, porque não confiamos em Deus, confiamos no outro, e o outro nos decepcionou, o outro me traiu, a outra pessoa me feriu, pois agora eu estou depressivo e vou viver o resto da minha vida assim, porque a confiança deve estar em Deus. E como é que eu confio em Deus? Eu vou ser desconfiado dos outros? Não, eu vou amar os outros e vou confiar em Deus. Amando os outros, quem é que eu devo amar? Os fariseus entenderam que a prática da lei era o amor. Para os fariseus, cumprindo a lei, eles estavam salvos. Não roubar, não mentir, não levantar falso, não desejar a mulher do próximo. O fariseu entendeu e disse: eu não pratico nada disso. Lembra daquele fariseu que ele vai e diz: Senhor, eu pago meu dízimo, eu devolvo não sei o quê, mas esse que está ali é um condenado. O fariseu se sentindo melhor do que o outro, porque não rouba, não mente, não levanta falso e na sua vida ele respeita os mandamentos de Deus. Mas o primeiro mandamento ele é incapaz de estabelecer na vida dela: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o primeiro mandamento, já nos esbarra, nem continuamos para o segundo, porque o primeiro já nos deixa em choque. Eu não amo a Deus, eu amo meu celular. À noite eu procuro meu celular, não procuro o texto da Virgem Maria. Ei, a Deus o texto, foi-se embora o texto, porque antes de dormir é o celular que eu olho, não é o texto que eu rezo. A gente precisa voltar às práticas do bem para viver uma vida melhor diante de Deus. Apresente sua família, tenha coragem. Aos domingos, ao chegar na igreja, olhe para Jesus e diga: Senhor, eu te apresento minha família, a família que tu me deste, a família que eu amo. Apresento também os meus amigos, apresento também os meus inimigos. Tudo está em tuas mãos. Olhe o grau de confiança. Quem confiou em Deus e teve êxito na vida? Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e Deus disse: Abraão, deixa tudo que tu tem em Ur e vai embora para outra terra. Abraão nem perguntou: eu levo minha aposentadoria? Eu levo meu celular de estimação? Nada disso. Abraão saiu caminhando e foi na direção de Deus. Plena confiança em Deus. Eu não estou convidando para ninguém deixar a sua casa e sair errante pelo mundo. Eu estou convidando para que a gente não se aproprie das coisas deste mundo, porque elas são passageiras. Eu estou convidando aquilo que a palavra de Deus nos dá: confiar em Deus. Quem confia, espera, e quem espera, ama, porque não se cansa. Uma outra imagem inesquecível na memória humana cristã é a imagem de Maria Santíssima. Ao pé da cruz, Maria vendo seu filho morrer, vendo os algozes inventarem tantas mentiras, Maria calada, na fé, somente confiando em Deus. O filho pregado na cruz, injustamente, e a mãe ao lado, crendo, confiando e esperando em Deus. É a imagem sublime da confiança em Deus. A Virgem Maria, ela é modelo para nós. Maria não levantou a voz, não atirou uma pedra, não falou nada, mas o seu silêncio confiava em Deus. E é justamente nessa confiança que a gente precisa depositar o nosso tesouro, que é a vida que Deus nos dá.
Que Deus nos abençoe. Abençoe nosso domingo, nossa semana e nos ajude a confiar cada dia, cada passo, cada palavra que a gente der, confiar na graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.